nosso café com história hoje, assim, eu acordei, né? Acordei pensando em algo que aconteceu conosco lá em Formosa. E eu queria compartilhar, né? Nós queríamos compartilhar com vocês. Como sempre, o nosso café com história sempre tem uma história que nós vivemos e experimentamos. E hoje essa história, esse fato, né, que nós vivemos foi que nós vivemos algo que hoje é muito difícil vermos, né? E que a palavra de Deus fala assim, que eles tinham tudo em comum, né? Lá em Atos dos Apóstolos, né? O início da igreja. E lá, quando nós pastoreamos uma igreja ali durante um ano em Formosa, Goiás, e quando nós estávamos ali, foi pela madrugada, nós estávamos orando e o Senhor nos deu um direcionamento que era para nós repartirmos tudo que entrasse na igreja, seja oferta, dízimo. E quando quem administrava as finanças sempre foi o Diego. E quando nós fomos para Formosa, o Senhor falou que estava colocando as finanças para administrar em minhas mãos. E tanto da nossa casa e tanto da igreja, eu comecei a administrar ali. E Deus me deu uma estratégia de que tudo que entrava, a gente ia dividir por família na igreja. Tanto que ia ficar uma parte para nós, uma parte para cada família. A gente acha que tinha 1, 2, 3 famílias que estavam ali com a gente logo no início. Aí depois veio a Mara, né, que foi 4 famílias. E depois veio uma outra vizinha também, eu esqueci o nome dela, que dava lá em Parque Lago. Não lembro também. Eu esqueci, Dinha, né? Dinha. E nós começamos a fazer isso. Toda a oferta, né, que entrava, a gente começava a dividir em partes iguais. E nisso, eu acho que assim, que aí fez um mês, né? Depois de um mês a gente dava para cada família. E a primeira vez que a gente fez, só sei que deu uma oferta de 100 e poucos para cada família ali dividida. E a primeira, acho que foi uma das, né, da família, foi assim, nossa, eu nunca fui numa igreja que eles, que os pastores, né, nos davam dinheiro, né, porque sempre é comum a gente tem que levar o dinheiro, né, para a igreja. E foi algo assim que nós vivemos que tudo que a gente era abençoado, a gente dividia com eles, né. Tinha pessoas ali que estavam desempregadas. Tinha pessoas ali que estavam com aluguel atrasado, água atrasada. Então tudo que a gente ganhava. Eu lembro que teve uma vez que o pastor da roça, eu esqueci o nome dele. Clóvis. Que teve. Ele acho que trabalhava ou conhecia um moço que ele trabalhava com muitos frangos, não era? Aí aconteceu lá que esses frangos não davam para vender. Então foi muita quantidade de frango. E ele trouxe pra gente, perguntou se a gente queria, e falou assim, lógico que a gente quer. E a gente, né, pegou os frangos, a gente dividiu também com a igreja. Então assim, vinha legume, vinha mandioca, vinha várias coisas que a gente era abençoada e a gente dividia com eles, até a roupa. Então, o repartir, nós tínhamos tudo em comum. Foi uma igreja assim que durou um ano. Né, eu vi ali que o sistema que abraçava aquela cidade sufocava, infelizmente, né, a nossa denominação, porque a maioria vivia muito sobre profecias, e a gente não, a gente vivia muito aquilo que Deus nos direcionava a fazer. E foi um tempo muito bom, sabe? Foi um tempo que a gente aprendeu, que a gente amadureceu. E foi um tempo que realmente nós vivemos essa comunhão, que nós tínhamos tudo em comum. Você não vai falar nada, não? Assim, você falou tudo, né? Então não tem muito o que falar aqui. Mas foi um tempo muito bom, né? Infelizmente, assim, no percurso, né, teve pessoas que acharam que aquilo ali era uma bobagem, não levaram
a sério, né? Porque a proposta de viver a igreja primitiva, como a palavra de Deus diz, todos tinham tudo em comum e ninguém tinha falta, né? Se de fato pessoas que se envolveram com a gente naquela época ali tivessem a consciência do que é de fato ser uma igreja primitiva, ia todo mundo de fato ter tudo em comum, né? As pessoas que tinham 2 carros, 3 carros, né? E vendo um irmão, uma família ali que não tinha nenhum carro, ia dividir, né? Mas eu lembro que uma vez nós fizemos um culto onde as pessoas traziam atos de justiça. O nome que Deus deu pra gente foi atos de justiça, né? Que as pessoas iam levar aquilo que elas têm para dividir, né? E as pessoas não levaram isso muito a sério, sabe? Não levaram, fizeram como se fosse um amigo oculto. Amigo oculto. E levaram aquilo que não fazia falta. Isso. Essa é a verdade, né? Levaram aquilo que não fazia falta pro culto ali, né? E não dividiram o que tinha, como a Bíblia fala, né? Porque se a gente divide de fato o que a gente tem como igreja primitiva, ninguém de fato tem falta, né? Aí as coisas saem da teoria, né? De ficar chamando o irmão de irmão, e na verdade não é irmão, é só jargão, né? E a gente fez esse culto e infelizmente as pessoas não levaram tão a sério assim, porque se tivessem de fato levado ao pé da letra, levado a sério, né, a realidade de muitas pessoas iam ser mudadas. A realidade de pessoas, até de irmãos da igreja, ia ser mudadas de fato, né? Ia haver um envolvimento real um com o outro, um comprometimento um com o outro, né? Mas a gente guarda essa experiência com muito carinho porque pra gente fez sentido. Tudo que nós tínhamos naquela época nós dividíamos. E era para nós que estávamos vivendo ali no ministério, vivendo integralmente, tudo que arrecadasse era para ser nosso. Era para ser para nós, para pagar nossas contas, para a gente viver ali, né? E sendo que Deus falou, não, divide o que vocês têm. E foi o que nós fizemos ali, que é muito fácil a gente dividir aquilo que nos sobra, né? Que não faz diferença. Que não faz falta. E ali estava fazendo falta pra gente de certa forma, só que Deus ele supriu, Deus ele surpreendeu de uma forma assim que a gente nem imaginava, né? Sim. E de fato não nos faltou. Quando a gente divide, quando a gente distribui, reparte, não faz falta. E é o que a gente viveu naquele tempo, e é o que a gente tem vivido hoje, e a gente tem vivido isso, né? Essa multiplicação de Deus. Deus não tem deixado faltar para nós. Eu lembro que depois de madrugada, quando a gente estava orando, que Deus falou assim, que era para toda a entrada nossa de oferta e de trabalho que a gente fazia ali, que era para a gente colocar o pé do apóstolo, que era o nosso pastor na época lá. E nós fazíamos toda a oferta que a gente recebia, a gente pegava tudo e enviava para o nosso apóstolo. E foi um tempo assim de uma experiência de obediência a Deus. Foi muito bom na nossa vida, porque nós vimos que isso pode funcionar quando nós temos um coração aberto e disponível para Deus. Porque se realmente Deus tem o domínio de todas as coisas da nossa vida, Ele também quer dominar a nossa vida financeira. E muitas vezes quando fala de vida financeira, as pessoas elas fecham a vida, o coração, se tornam endurecidos porque elas acham, mas foi eu que trabalhei com a minha força. E não foi. Sendo que a palavra de Deus fala que até a nossa força vem de Deus. E quando a gente aprende isso como Senhor, a gente não tem reserva para aquilo que Ele fala conosco, principalmente na área financeira. E foi um tempo assim de crescimento para a nossa vida e de entender que tudo pode ser de todos também, né? E a gente leva esse princípio, que é um princípio do Senhor, né? Não é apenas uma letra, né? Mas é algo que nós experimentamos e nós vivemos. E se a gente vive isso, as coisas elas ficam mais leves no reino, né? E o reino de Deus é diferente de império, né? E muitos têm construído impérios e não o reino de Deus. Porque o reino de Deus ele vem para trazer abundância em todas as vidas e em todas as áreas da nossa vida. E é isso que nós queríamos assim, compartilhar com vocês nesse Café com História, que foi algo que marcou a nossa vida, marcou a nossa história, assim.
Existem coisas na nossa vida que fizeram parte da nossa história e muitas vezes a gente não quer nem voltar, mas existem histórias que nós queremos voltar, né, e relembrar, porque nos traz um tempo de crescimento e maturidade no tempo, né, que Deus nos proporcionou ali em Formosa, Goiás. É isso, gente. Então, só para pegar um gancho aqui pra gente finalizar, né, Deus ele tem falado com a gente, né, e Deus ele fala sempre, né, que se você quer um resultado diferente, você precisa fazer algo diferente. E a gente nessa época a gente fez algo que a gente nem imaginava que a gente poderia fazer, que é pegar o dinheiro que vinha na nossa mão de pessoas que ofertavam na nossa vida e de depositar ali completamente aos pés do apóstolo, né, como foi feito naquela igreja primitiva. E apesar disso não nos faltava nada, né? Mas nós fomos ousados na fé. Nós fomos ousados na fé de tomar essa decisão e de ver o milagre de Deus acontecer. Então assim, se esse Café com História, né, como nós temos feito aqui já há um tempo, né, o Café com História aqui no canal do YouTube, se tem feito sentido para você, Deus ele está te movendo para que você faça algo além do normal, além do comum, para você ter um resultado diferente, como nós fizemos ali e vivemos milagres. Vivemos milagres de Deus. Então se você quer um resultado diferente, faça algo fora do comum, que foi o que a gente fez ali, né? E é isso, né, gente? Vamos dar tchau pro pessoal. Vamos lá, Liz? Deixa o like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Eu tô vendo. É lá o pessoal que tá te vendo lá, ó. Dá tchau pro pessoal. Fala tchau, pessoal. E assista até o final, pessoal.